Tá aí. Primeiro, gostaria de agradecer à igreja, porque nessa semana eu estava com dengue, contraí aí, o mosquito me abateu, né? E realmente abateu. Pelo amor de Deus, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Não, para o meu pior inimigo eu desejo, mas para vocês que são meus amigos, eu não desejo de maneira alguma, porque, nossa, foi pelas barbas do profeta e pela misericórdia do Senhor, tá? Mas eu agradeço as orações. Uma galera orou, mandou mensagem, disse que se eu precisava de alguma coisa, mas ninguém levou sopa em casa. Se precisar de alguma coisa, você chama. Ninguém foi lá e levou uma sopinha para o pastor. Mas tá bom, a gente passou. Eu estou ainda me recuperando agora. É um negócio meio esquisito, porque bate assim e vai batendo aos poucos, né? Vai batendo em você aos poucos, mas segundo os especialistas em dengue, eu estou no estágio final da doença, né? Então, pela graça de Deus, queria agradecer a vocês aí pelas orações. O pessoal que tinha visita marcada essa semana, infelizmente eu tive que desmarcar, não tinha condições alguma para isso. Então, essa é a questão. Uma outra coisa nós temos o culto das crianças. Se tiver alguma criança que quiser descer, a Cláudia está lá no fundo, pode nos auxiliar neste momento só em levar Já desceram as crianças? Já desceram. Então, as crianças já desceram, mas se quiser alguma criança ainda descer, depois a nossa diaconia pode auxiliar as crianças também, tá bom? Fiquem à vontade todos aí, tá? Vamos orar então? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de nos debruçarmos na Tua Palavra, de ouvirmos a Tua Palavra, estudarmos, compreendermos a Sua vontade. Pedimos então que o Teu Santo Espírito conduza esse momento, Senhor. O Teu Santo Espírito conduza esse momento, porque nós precisamos ouvir a voz do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que é Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe peço, de maneira humilde, porque sei que não mereço, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, para que a sua voz seja ouvida nessa noite, Senhor. Derrama da tua graça sobre os nossos corações. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de cantar uma música muito significativa. Não sei se você é da década de igreja, né? Alguns, talvez aqui, de décadas muito mais longínquas do que eu, né? Porque eu sou, apesar de não parecer, eu sou um jovem pastor. Ainda me consideram um jovem pastor. Eu estou aí com meus 43 anos, veja só. Veja só. Mas eu, quando fui convidado pela graça a caminhar com Cristo Jesus, estava no final da década de 90, né? E nós estávamos aí no auge do pessoal da Comunidade da Graça. Comunidade da Graça, e quando a gente fala de Comunidade da Graça, você tem os irmãos Bezerras lá, né? Que eram os filhos dos pastores, do Adalberto Bezerra, e junto com ele o Aldemar de Campos, que é o mais famoso, né? Cantou aquela música, Nosso General é Cristo. E eu, assim como um novo convertido, em uma igreja presbiteriana, por incrível que pareça, nós marchávamos ao som de Nosso General é Cristo. Nosso General é Cristo. Junto com esse pessoal estava o Asaf Borba, né? A música que nós acabamos de cantar aqui, E essa música, apesar do Asaf não ser um presbiteriano, mas ela é altamente calvinista, né? Ela é umas músicas assim que Asaf acertou em cheio quando a escreveu, porque ela exalta duas coisas muito bonitas na soberania de Deus, né? Ela exalta um dos princípios teológicos mais bonitos das Sagradas Escrituras, que é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Mas uma das coisas bonitas dessa música é que
apesar da soberania, e a música vai dizer, apesar da sua glória, Senhor, tu te importas comigo também. Apesar da soberania, grandeza de Deus, Deus olha de maneira específica para cada um de nós. Para cada um de nós. De maneira específica, Deus olha o seu coração nessa noite. Olha só. Talvez pareça algo esquisito para a gente, né? Como que um Deus tão grande, com tantos afazeres, governar todo o universo, todo o nosso sistema, ele pode, de maneira muito específica, olhar para o seu coração e se importar com você, apesar de quem você é. Aqui está a soberania de Deus, a graça maravilhosa, coisa que nós não conseguimos entender. Coisa que nós não conseguimos entender. E o porquê que eu estou falando disso? Porque é essa graça maravilhosa e essa soberania de Deus que transformam o amor de Deus em algo tão peculiar, tão diferenciado para as nossas vidas. Diferente de qualquer outro amor que você experimente. A Ariadne aqui conduzindo brilhantemente a nossa liturgia, brilhantemente conduziu a nossa liturgia, ela citou aqui um dos maiores apologetas do século XXI, C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreve o livro Os Quatro Amores, e neste livro, Os Quatro Amores, ele vai tentar, de maneira racional, dissecar quais são, né, as facetas do amor bíblico. Né? Lewis, ele então classifica, ou melhor, ele usa os termos gregos que estão nas Sagradas Escrituras sobre o amor e classifica isso. Mas entre todas as classificações e todas as experiências possíveis que um homem pode ter de amor, nada se compara ao amor que Deus nos derrama sobre nossos corações. E aqui então está um paradoxo, algo que a gente não consegue resolver facilmente. Todos nós aqui, ansiamos por uma única coisa na vida, que nós cantamos nessa música. Que tem a ver com a graça e com a soberania de Deus que eu estou falando com vocês. Todos nós ansiamos por uma única coisa: sermos percebidos. Quando a música diz que, apesar da sua gloriosa presença, do seu glorioso poder, Ele nos percebe. Deus te percebe, Deus te ama. Essa é a experiência que todos nós procuramos. A experiência de você ser percebido. De você ser visto. De você ser olhado. Apesar de quem você é. Eu gosto muito de uma das histórias dos anti-heróis bíblicos. Eu não sei você, mas eu adoro os anti-heróis bíblicos. E um dos anti-heróis bíblicos, das histórias mais bonitas que eu acho, pelo menos eu acho, dos anti-heróis bíblicos é a história de Agar. A história de Agar. Agar, a concubina de Abraão, ou Abrão. Ela gera um filho, uma tentativa de cumprir a promessa de Deus, uma ajudadinha, a gente tenta, né? Na nossa vida, a gente não confia muito no caráter de Deus, e a gente tenta dar um empurrãozinho para Deus. E essa é a história de Agar. Foi usada. Uma mulher que foi usada.
Uma mulher que foi usada, e percebam, uma mulher que foi usada por uma outra mulher. Tire o Abraão do meio dessa história aí. Tire o Abraão do meio, porque não foi ele que teve a brilhante ideia. Foi a esposa dele, Sara ou Sarai. Uma mulher que usou outra mulher para conquistar a sua promessa. Mas não deu muito certo. Porque toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, né? Toda vez que você tenta dar um jeitinho naquilo que Deus está fazendo, parece que as coisas vão para o buraco. Literalmente, o sonho se torna um vinagre. E foi isso. Resumo da história. Sara faz com que Abraão expulse Agar do acampamento. Mande essa mulher ao deserto. Mande essa mulher ao deserto. Sem esperança alguma. Imagine você. Uma das imagens mais bonitas que eu já presenciei é o deserto. Não sei se... Eu não tive no deserto do Saara, ou, né, aquela região, mas eu já tive no deserto norte-americano. E é uma das experiências mais bonitas. Mais bonitas, porque é nesse deserto que a gente não ouve absolutamente nada. O deserto, ele é extremamente silencioso. Extremamente silencioso. Extremamente árido, inóspito. O calor é sufocante. Calor sufocante? Já passou por isso? Calor que te sufoca? O deserto é assim. Seco. Seco. E essa mulher, eu fico imaginando uma mulher com um filho sendo enviada ao deserto. Mas ela não estava sozinha. O texto bíblico diz que em determinado momento Deus a viu. Sabe? Deus a viu. Deus ouviu. Deus percebeu o sofrimento daquela mulher. Deus percebeu. E foi ao auxílio dela. Apesar de quem ela era. Apesar dela, Deus vai ao auxílio. E aquilo para mim é uma expressão de graça e de amor que todo mundo deseja. Eu e você. No nosso deserto, no nosso abandono, alguém olhar e falar: eu percebi você. Eu te vi. Eu te olhei. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E é interessante porque essa é a experiência que todos nós queremos. Todos nós desejamos a experiência de amor. Todos nós, estou aqui, sem dúvida alguma. O fato é que a gente busca um amor, ou a gente busca essa experiência nos lugares errados. Já parou para pensar nisso? A gente busca essa experiência que é quase que existencial nos braços de uma outra pessoa, que não vai conseguir nos dar isso. Nenhuma outra pessoa vai nos dar isso. Sinto muito, eu adoro os braços da minha esposa, amo o colo da minha esposa. Amo. Mas ele é falho. Ele é falho, ele não vai preencher tudo. Pode ser um vislumbre, talvez é um vislumbre da graça, mas não é a graça. É uma imagem da graça, mas não o é. O grande problema é que a gente se apega a vislumbres, né? C.S. Lewis vai dizer isso nos Quatro Amores, né? Que a gente gosta da antessala, a gente não gosta do banquete. A gente gosta de encher nossa barriga com os canapés.
mas a gente não gosta do banquete. Então Deus está oferecendo um banquete para a gente muitas vezes, e a gente está, o nosso coração está abraçado, abarrotado com os canapés, com as pequenas coisas. Com as pequenas coisas. As pequenas coisas que não vão satisfazer a sua sede, a sua vontade. Não vão satisfazer. Mas você acha que aquilo vai. E você tenta. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 250, 380. Você vai tentando, vai tentando, vai tentando e vai se cansando. E vai se cansando. Porque não vai satisfazer o seu coração. Parece uma introdução, parece uma introdução meio melancólica para a série sobre relacionamento, né? Um final de introdução, mas de série, porque nós estamos chegando hoje, nesse momento aqui, ao final da nossa série sobre relacionamentos. Ou melhor, sobre casamento. Sobre casamento. E nós caminhamos sobre Cântico dos Cânticos, sobre Cantares, um livro escrito... E olha como que Deus, ele é... Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas ficam escandalizadas com as palavras que eu uso aqui, né? Mas olha como Deus, ele tem um bom humor. Vamos pôr assim, um bom humor. Deus, ele é bem humorado. Deus, ele escreveu um livro exaltando o amor monogâmico entre um homem e uma mulher através de um cara que teve 1000 mulheres. Não é cômico isso? Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, né, no seu harém. E a gente pode dizer que era um harém. Agora imagine só, ele tinha 1000 mulheres e esse cara escreve um livro inspirado pelo... Eu sei, fique tranquilo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas Salomão, ele escreve um livro exaltando o amor monogâmico. É um pouco do bom, irônico, né? Do bom amor de Deus, né? O bom amor, não, o bom humor, desculpa. Mas amor também, mas humor, né? O bom humor de Deus. Deus chama alguém com uma vasta experiência no amor, mas que nunca se sentiu amado. Deus chama alguém com vasta experiência em relacionamento. Salomão, vasta experiência. Imagina você ter 700 sogras. Deve ser uma coisa meio absurda, né? Eu fugiria, por exemplo, do Dia das Mães. Se eu fosse Salomão, eu acho que naquela época não tinha, tudo bem, não tinha Dia das Mães, mas ele sendo rei, eu acho que ele decretou não ter Dia das Mães. Porque imagina como que seria o aporte disso, né? Até mesmo para um rei. Mas alguém que tem vasta experiência não se sente completo, perceberam? A maioria dos comentaristas dizem que Salomão, ele não experimentou o amor. Não experimentou o amor. Porque Sulamita é o feminino de Salomão. Sulamita é o feminino de Salomão. Então, alguns comentaristas dizem, Sulamita, ela não existiu. É o Salomão no final da carreira, olhando para tudo que ele teve e dizendo, tudo que eu tenho não é o bastante. Tudo que eu tenho não é o bastante. Eu não consegui, não experimentei, me frustrei. Tive todos os prazeres e todos os prazeres não me valeram absolutamente nada. E aqui talvez esteja o primeiro ponto da nossa conversa. O que você tanto busca? O que você tanto busca com o seu coração, de maneira tão afinco, com tanta vontade?
Será que de fato isso vai preencher o seu vazio? Será que de fato isso vai preencher a sua existência? Você se sentirá completo a partir do momento que você tiver aquilo que você está buscando? Será que isso é uma realidade? Então pare comigo aqui, pare comigo. 1 minuto só da sua atenção nessa noite, porque talvez isso aqui seja o crucial para você. Se Deus hoje te concedesse, se Deus falasse hoje, qual é o desejo do seu coração? E Deus falasse, está aqui, ó, vou realizar o desejo do seu coração. Pode pedir. Pode pedir. Salomão, na história da vida dele, ele pediu sabedoria. E tornou-se o homem mais sábio que já pisou na face da terra. Agora vem comigo, se Deus então de novo, mais uma vez na história, fendesse os céus nessa noite e dissesse para você, pode pedir que eu vou te dar. Qual seria o seu pedido? Qual seria o seu pedido? Salomão, ele teve um pedido atendido. Vocês sabem disso. Deus concedeu para ele sabedoria. Pergunta, ele viveu como alguém sábio? Apesar de ter sabedoria? Ele foi completo? Salomão, você pode dizer, Salomão escreveu Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Cantares, alguns comentaristas dizem que é o amor que nunca experimentou. Se você leu Eclesiastes, você sabe que Eclesiastes é um livro de uma pessoa que está deprimida. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. E isso é a tônica do livro. Ele vai falar que tudo é vaidade. Provérbios. Tem lá os seus momentos de êxtase, mas também tem uns momentos onde você fala, meu Deus do céu, aonde vamos chegar? A pergunta é, era isso mesmo? Ter o desejo realizado te leva a um lugar de felicidade? Ter o desejo realizado te leva a um lugar de felicidade? Ter o desejo realizado te leva a um lugar de contentamento? O que você acha? Eu acho que não. Salomão, ele caminhou experimentou, como ele mesmo diz no livro de Eclesiastes, experimentei, dei-me a oportunidade de experimentar todos os prazeres dessa vida. Não neguei nada ao meu coração. Não neguei nada ao meu coração. E ele, como o rei mais rico de Israel, que Israel já teve na história, ele teve realmente toda a possibilidade no mundo de experimentar tudo. E mesmo assim, ele não encontrou ali a felicidade. A pergunta é por quê? Por que Salomão, tendo o seu pedido realizado, tendo experimentado tudo, e não ter negado nada ao seu coração, mesmo assim ele não encontrou felicidade? Porque veja,
Talvez eu e você achamos que felicidade é isso, né? Ter os nossos pedidos realizados e as nossas experiências contempladas. Felicidade. Felicidade. Ter os nossos desejos, felicidade. Contemplados, nossa alegria. Por que ele não teve? Deixa eu arriscar com vocês aqui, para a gente entrar na mensagem dessa noite. Salomão, ele não teve, ou não experimentou de maneira plena a felicidade, porque tudo que ele tinha, ele usou para ele mesmo. Se existe uma marca em Salomão, ou pelo menos no final, vamos dizer assim, no final da vida do rei Salomão, se existe uma marca, na minha concepção, lendo as Sagradas Escrituras, eu percebo alguém que usou aquilo que Deus lhe deu para si mesmo. E quando nós usamos aquilo que Deus dá a nós, só para o nosso prazer, para o nosso benefício, nós perdemos o nosso propósito. Salomão vai dizer que a vida é sem propósito e só vaidade em Eclesiastes, porque ele experimentou tudo para si mesmo. Então o nosso propósito não está na nossa felicidade. O nosso propósito está na felicidade do outro. Na felicidade do outro. O nosso propósito está em servir o outro. Veja, no Novo Testamento existe aquilo que nós chamamos de mandamentos de mutualidade, que é aqueles uns aos outros. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, orem uns pelos outros, perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros, e daí tem uns aos outros, para tudo quanto é jeito, gosto e tipo nas Sagradas Escrituras. Perceba, é um aos outros, não é para mim. Agora veja, a mesma realidade acontece quando a gente fala de dons do Espírito Santo. Quando você fala do dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo não é para você. Não é para você. Mas é para edificar o corpo de Cristo, é para o outro. Tanto é verdade que Paulo, em Coríntios, vai dizer que o menor dom, ou o dom com menor, visibilidade, ou que deveria ser menos visível, é o dom de línguas. Por quê? Porque a pessoa que ora em línguas, ora para si mesmo, edifica a si mesmo. Então ele é o menor de todos. Por isso que ele é o menor, porque é para si mesmo. Enquanto os outros dons têm a ver com a comunidade, com o outro. Agora, vamos para a coisa mais básica. Vamos descer o degrau aqui, vamos para um lugar mais básico. Uma das coisas que a gente mais repete em igreja, e isso já está me dando um pouco de uma reverberação negativa no meu coração, é que a gente fala incansavelmente de amar o próximo. De amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente fala, olha, perceba, mais uma vez, não é sobre você. Não é sobre você. É sobre amar o próximo. Veja, os dois mandamentos que Deus coloca ali,
ou melhor, os dois mandamentos que Jesus resume a lei e os profetas nos evangelhos, ele vai dizer que você ama a Deus, ou seja, você ama o outro, e você ama o outro de novo, o próximo, mas você não se ama. Você não se ama. Você não olha. E me desculpe, se você psicologizar assim, que nem alguns crentes mais moderninhos dizem assim, não, pastor, veja só, eu só posso amar o próximo se eu saber me amar. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você, como eu, somos pessoas altamente egoístas. Ninguém precisa ensinar ninguém a se amar a si mesmo. Porque já nós nos amamos de maneira exacerbada a nós mesmos. Ninguém precisa me ensinar. Porque eu sempre quero o melhor para mim. Então ninguém precisa me ensinar isso. Isso aí é dar um ar meio... um verniz novo em mentira velha. Vamos pôr os pingos nos is. Verniz novo em mentira velha. E mentira do diabo. Então perceba, você precisa olhar para o outro. Diante disso, eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte tema. Um amor que persevera. E por que eu estou falando isso? Porque na nossa sociedade, falar em relacionamento, em compromisso, em caminhada juntos, em caminhar juntos. Falar em compromisso em própria... às vezes a gente falar de compromisso com a comunidade de cristã virou algo assim, quase que você é taxado de conservador. Conservador. Então, seremos taxados, eu serei taxado a partir de agora de conservador. Por quê? Porque nós vamos falar sobre compromisso. Sobre caminhar juntos. Bauman, ele vai dizer, Ariadne citou Zygmunt Bauman aqui, né? Talvez um dos maiores sociólogos do século XXI, né? Morreu alguns anos atrás. Bauman, ele trabalha a ideia do amor líquido, porque nós vivemos em uma sociedade da estética. Nós estamos numa cultura da estética, onde tudo é aparência e nada é profundo. Caminhar em profundidade com alguém significa que você vai precisar se desgastar. Se desgastar. Olha só, hoje pela manhã o presbítero Sebastião citou o apóstolo Paulo dizendo que uma das funções dos presbíteros, pastores da igreja, é se desgastar pela comunidade, se desgastar na comunidade, para que as pessoas, os discípulos de Jesus que compõem a comunidade, tenham em si o caráter de Cristo sendo formado neles. E daí, você sabe que tem texto que eu já preguei diversas vezes, eu falei, cara, mas você nunca parou para parar um detalhe do texto? Você nunca parou para pensar no detalhe do texto? Paulo vai dizer que você precisa se desgastar. Se desgastar. O que significa se desgastar? Se desgastar. Se usar. A ideia ali do texto grego é você ser utilizado. Receber atrito. Uma das ideias possíveis é receber atrito. Ficar velho. Perder a juventude.
perder os cabelos, ganhar umas rugas, passar estresse, se preocupar, não dormir, se desgastar por alguém, se desgastar por uma pessoa. Você está afim de se desgastar por alguém? Você está afim de se desgastar por alguém? Não é uma pergunta chata essa? Eu não gosto dessa pergunta. Por isso que eu fiz para vocês. Porque ela é chata, ela incomoda. Você está afim de se desgastar por alguém? De perder o sono por alguém? Bom, eu sou especialista em perder sono por alguém. Eu tenho 3 filhos. Quem tem 3 filhos sabe. Não, quem tem um filho sabe. E não é pet não, viu? Pai de pet aqui não tem vez. Pet, sinto muito, gosto, tenho pet em casa, são bonitinhos, mas pelo meu cachorro eu não perco uma migalha de sono. Uma migalha. E pode achar que, esse pastor é muito bravo, mas sou mesmo, sou antigo, sou um pastor antigo, rústico. Cachorro é cachorro, gente é gente e acabou. A única coisa feita à imagem e semelhança de Deus são as pessoas. Os cachorros são coisas fofas que Deus fez, mas que se morrer, tá morto, não tem o que fazer, tá? Então é isso. Pelos meus filhos, eu me desgasto, perco o sono, me preocupo. Pela minha esposa, me desgasto, perco o sono. Está doente? Acorda de madrugada, preciso, estou passando mal, preciso ir na Unimed. Então a gente vai na Unimed. Vai na Unimed. Vamos comprar o remédio? Tem que comprar, tem que fazer não sei o que. Vamos fazer. Se desgasta, perde o sono, se preocupa, se doa o melhor. Cara, isso aqui. Mas eu estou falando de fazer isso por pessoas que eu tenho uma ligação peculiar. Agora, a fé cristã me chama a fazer isso por todos. Sabe? Me chama a fazer isso por todos. Eu preciso me preocupar com todos. Eu sei que eu não faço. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não faço ainda isso por todos. Não faço. Mas eu tenho consciência de que Jesus me chama a me desgastar por todos, a me preocupar com todos, a ter um olhar diferenciado com todos. E eu não sei se as pessoas estão entendendo que isso é cristianismo. Então, a nossa conversa ela vai trilhar isso aqui dessa forma, olhando neste prisma, com essa seriedade, na última mensagem sobre casamento. Mas eu gostaria de ampliar, porque eu sei que nem todo mundo aqui está nessa experiência do casamento, ou está se preparando para o casamento, ou está caminhando, ou está sonhando em refazer a vida. Em algum momento você já está. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque esses princípios que nós vamos ler e estudar, dá para se aplicar em toda a realidade da vida. Primeiro, cultive um amor que mantenha um equilíbrio saudável entre o público e o privado. Cultive um amor que mantenha um equilíbrio saudável entre o público e o privado, porque você não pode fazer da pessoa amada um espetáculo público. Não pode. O seu amor não deve ser um amor instagramável, como que é?
de Instagram, ok? Não pode ser um amor de Instagram. E eu sei que você gosta de dar aquela postadinha das coisas que você faz, para a pessoa que você faz. Mas eu gostaria de trazer um alerta à superficialidade da cultura da estética. A cultura da estética ela é superficial. Na cultura da estética, a aparência supera a intimidade. Na cultura da estética, a aparência supera a intimidade. Nós temos um monte de gente que aparentemente se conhece. Tem um monte de gente da comunidade aqui que acha que me conhece. Porque me segue lá no Instagram. Pastor, eu sigo você lá no Instagram. Grande coisa. Eu penso assim, mas eu não falo para a pessoa, porque não quero ser rústico a esse ponto com a pessoa. Mas, às vezes a gente acha que conhece alguém, porque, nossa, eu sigo ele, dou uma curtida. Gente, isso é superficialidade. Você conhece aquilo que eu quero te mostrar. Você conhece aquilo que eu quero te mostrar. E muitas vezes as pessoas estão fazendo isso com os casamentos, com os relacionamentos que deveriam ser mais profundos. Tem pai que faz isso com filho. Que transforma a vida do filho no Instagram. Perceba, o mais importante é o que as pessoas pensam. Essa pessoa que está ligada nessa aparência, ela dá muito valor que as pessoas pensam sobre ela. Na cultura da estética, a nossa atenção não está voltada para o outro, mas para os outros. Esse é o problema. Na cultura da estética, a sua atenção não está voltada para o outro com quem você se relaciona, com a pessoa que você ama, para o seu filho, mas para os outros. Você quer mostrar aos outros. Aos outros. Ainda, nessa cultura da estética, criamos uma idolatria pela nossa imagem. O que infla nossos egos. E egos inflados têm dificuldade em perdoar. Nessa cultura da estética, nós nos preocupamos tanto com os outros, que nós criamos uma idolatria pela nossa imagem. A minha imagem, a imagem que eu... Pode ver, tem gente que fala assim, não, a imagem que eu construí. A minha imagem, meu nome. E aquela imagem que você construiu, talvez não tenha nada a ver com a realidade de quem de fato você é. Mas você construiu uma imagem. Essa imagem se tornou um ídolo. Um ídolo. Idolatria. Idolatria pós-moderna hoje tem a ver com a nossa imagem. Se você está adorando a sua imagem, deixa eu te dizer, você vai fazer de tudo para não quebrar a sua imagem. E a partir do momento que você faz de tudo para não quebrar a sua imagem, você se torna uma pessoa difícil de perdoar os outros. Por quê? Porque o importante é a sua imagem. Ego inflado não perdoa ninguém. Uma outra realidade dessa nossa cultura, a cultura da estética nos leva a usar as pessoas, transformando todos os relacionamentos que cultivamos em relacionamentos de consumo, em vez de serem de serviço. Em vez de abençoarmos, que é o ato de derramar nossas vidas nas outras pessoas, nós nos tornamos meros consumidores. Na verdade, nós nos tornamos sugadores de vidas.
Essa cultura da estética faz com que a gente olhe para a pessoa como um commodities, algo que vai me dar algum lucro. Algum lucro. E ao invés da gente se derramar a nossa vida abençoando a vida das pessoas, porque é isso que nós somos chamados a fazer, nós somos chamados a abençoar os outros. O que nós fazemos? Nós consumimos os outros, nós sugamos os outros. Então, se essa pessoa não me serve mais, meu irmão, ejecte, porque não me serve, não me serve. Não me dá mais like estar com essa pessoa. Não gera engajamento eu caminhar com esse aqui. Então daí você descarta essa pessoa. A linguagem é linguagem de consumo. E ao invés de você abençoar a vida da pessoa, você suga. Suga até a última gota. E depois você descarta a pessoa. Mas veja só como que o texto bíblico conspira contra essa realidade. Olha o que o texto vai dizer. Capítulo 8 de Cantares, verso número 5, diz o seguinte: as mulheres de Jerusalém, quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira, diz a amada agora é a voz da amada, da sulamita. Debaixo da macieira eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores aquela que deu à luz. Perceba uma coisa que o texto aqui, neste momento, final do texto de Cantares, nos revela, ou nos mostra. Veja o que as mulheres dizem. Quem vem subindo do deserto, apoiado em seu amado? Então, nós precisamos entender as figuras de linguagem do texto bíblico. Aquela que o deserto ele nunca é um lugar de descanso, mas sempre um lugar de desafio na imagem bíblica. O deserto é sempre um lugar de desafio, é o lugar do êxodo, é o lugar onde o povo de Deus é provado. Então, a imagem que nós temos é da amada vindo do deserto, mas ela não vem sozinha. Ela não vem sozinha. Ela vem apoiada em seu amado. Ela vem apoiada. E perceba, são as pessoas que estão vendo isso. Então, são as mulheres de Jerusalém que olham a cena, vendo a amada sendo carregada, apoiada no seu amado. Perceba a realidade, ou o princípio. Tão importante quanto suas palavras são os testemunhos dos outros sobre o seu relacionamento. Lembra que eu falei que precisa ter um equilíbrio entre o público e o privado? Entre o público e o privado, aqui está a parte pública do relacionamento. Aqui está a parte pública do relacionamento. Os nossos relacionamentos, eles devem servir de inspiração para os outros. Por isso que nós nos relacionamos. E por isso que o nosso relacionamento é um relacionamento de doação. De doação, não de retenção. O Evangelho nos ensina a doarmos, a nos doarmos. É doação em massa e não retenção em massa. Então perceba, quando as mulheres de Jerusalém olham para o casal, o que eles veem naquele casal? Um casal que não tem problemas? Da onde eles estão vindo? Da onde eles estão vindo? O deserto é um lugar legal das Sagradas Escrituras. Não, lugar dos desafios, das dificuldades, das lutas, dos problemas. Então, as pessoas, e perceba a imagem que Salomão está criando. As mulheres de Jerusalém estão olhando para aquele casal e aquele casal está vindo da onde?
do deserto, dos lugares de dificuldade, dos ermos. E neste momento, então, aquele povo diz assim, eles estão vindo separados, eles estão vindo brigados, eles estão vindo desconectados. Eles vêm como do deserto? Apoiando um ao outro. Apoiando um ao outro. Sabe quando você descobre de fato que você ama alguém e que alguém te ama? Quando você vai ao deserto com essa pessoa. Cada casal que eu celebro o casamento, eu olho e falo assim, eu quero ver até o primeiro deserto. Até o primeirinho deserto. Para ver se eles se amam de fato. Se tudo aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eles estão falando, será sustentado aonde? Aonde aquilo ganha corpo? No deserto. No deserto. Então, perceba essa realidade. Agora, veja, essa aqui é a dimensão pública. Então, é na dimensão pública que a gente testemunha do que Deus está fazendo em nós, como casal. É nessa dimensão pública aqui, é nessa dimensão pública que nós demonstramos o que de fato nós cremos. E como nós cremos e como vivemos. Agora, a dimensão privada. Perceba o que o texto vai nos dizer. Debaixo da macieira, eu o despertei. Ali esteve a mãe, que trabalhava em trabalho de parto, ali sofreu as dores aquela que deu à luz. Perceba a realidade. A intimidade entre um casal deve ser prazerosa, segura e familiar. Então, mais uma vez, existe aqui uma imagem. O texto fala sobre imagens. E a imagem é a imagem da intimidade. Eu despertei o meu amado aonde? Na macieira. Prazer. Prazer. Mas perceba duas coisas que acontecem aqui na voz da Sulamita. Existe o prazer, mas esse prazer, ele não está simplesmente alicerçado, ou é o prazer pelo prazer. É um prazer que traz segurança, porque você tem imagens familiares evocadas. Você tem a imagem da mãe, né, no trabalho de parto, que não é uma imagem romântica, mas é uma imagem de segurança. Então você tem uma imagem de segurança que lógico, desperta o quê? A familiaridade. O relacionamento saudável entre um casal se dá como? É construído como? Com prazer. Com prazer. O prazer da companhia. Eu não estou falando, e eu vou deixar isso muito claro para vocês. Não é sexo somente. Sexo é o ápice de um prazer, de uma caminhada dentro de um casamento. Mas é o ápice. Existem várias etapas. E não é só sexo prazer no casamento. O prazer ele deve ser construído não prazer pelo prazer, mas pelo quê? Familiaridade. Que traz o quê? Segurança. As pessoas precisam se sentir do quê? Seguras no relacionamento. Não é isso que nós queremos? Segurança.
não sermos usados por ninguém? É o que o texto está dizendo. Então perceba, na esfera da privacidade, você tem o quê? Intimidade do casal, prazer e segurança. Ainda, um outro ponto, cultive um amor pessoal e protetor, alimentado por uma chama que nunca se apaga. E agora, veja, e talvez aqui esteja o texto mais colocado de Cantares em convite de casamento. Porque aqui está os versículos que todo mundo coloca em convite de casamento. Inclusive, no meu convite estava esse versículo. Diz o seguinte: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. E daí você está falando assim para mim, pastor, o senhor não disse que a palavra Deus, ou o nome de Deus não aparece no texto? É verdade, não está aqui no texto. O Senhor ali é uma interpretação, mas deixa eu te mostrar como que esse texto nos dá a entender de como Deus nutre o amor deste casal. Veja só, essa última frase aqui, suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. A palavra traduzida como chama ou como labareda, há um sufixo nela, iá, que poderia ser uma forma abreviada do nome divino Yahvé. Se isso estiver correto, eu estou inclinado a pensar que sim, então o próprio Senhor Deus, Yahvé, é a fonte desse amor poderoso, fervoroso, ardente e apaixonado deste casal. O tipo de amor incendiado e alimentado pelo Senhor é uma chama fervorosa, um fogo ardente. Como veremos no versículo de número 7, nada pode extinguir esse amor, como um incidente florestal, como um incêndio florestal furioso que queima com tanta intensidade que ninguém pode controlá-lo. É uma chama, como diz a tradução literal, é uma chama vermelha, ardente, apaixonada, dada por Deus, que resistirá a todos os esforços para apagá-la. Tal amor apaixonado é o tipo de amor que só o nosso pastor rei pode nos dar. Mas também, isso nos lembra que é esse tipo de amor que a Bíblia fala que Deus tem para com o seu povo. De maneira tão específica. Para com o seu povo. Perceba, não são poucas as vezes que a Bíblia usa a analogia do casamento de Deus com o seu povo. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, essa é a imagem. Perceba, Efésios capítulo 2, versos 2 a 4, tem o eco disso. Grande amor que ele tinha por nós. Esse amor que é avassalador, que está acima de qualquer expectativa. Ou melhor, que rompe qualquer tipo de pecado ou obstáculo. O que o texto está nos mostrando é que para um amor verdadeiro não existe obstáculos. Não existe obstáculos. Ele é forte por si só. E o texto, então, ele continua mostrando essa ideia. Então, você percebe. E aqui talvez seja a pergunta. Quem abastece o seu coração? Deixa eu melhorar isso. Como que, de fato, nós vamos poder amar as pessoas? Como que a gente aprende a amar as pessoas? Deixa eu melhorar isso. Como de fato nós aprendemos?
nós aprendemos melhor? Por exemplos ou por conceitos? Como nós aprendemos? Nós aprendemos por exemplos ou por conceitos? O que é melhor? Então eu vou dizer a minha experiência para vocês. Eu aprendo melhor por exemplos. Por exemplos. Então, se eu tenho um exemplo de amor verdadeiro, eu conseguirei amar alguém de forma o quê? Verdadeira. Ok? Se eu tenho a imagem de alguém que me ama de forma verdadeira, então eu amarei o outro de forma o quê? Verdadeira. Porque eu tenho uma imagem. Qual é a sua imagem de amor? Qual é a sua imagem de amor? Qual é a imagem que você tem de amor? Porque isso vai determinar a forma de como você ama as pessoas. Qual é a imagem que você tem do amor de uma pessoa? Você pode ter a imagem do seu pai pela sua mãe. E daí talvez em alguns casos não seja uma boa imagem. Sério? Você pode ter uma imagem distorcida do que é o amor. Mas daí, biblicamente, Deus nos dá uma imagem do que significa amar alguém, até as últimas consequências. Qual é a imagem de alguém que ama até as últimas consequências? É a cruz. A cruz é a imagem de alguém que ama até as últimas consequências. E daí Deus nos dá uma imagem de alguém que ama até as últimas consequências. Essa é a imagem que você deve ter. Você deve amar as pessoas da mesma forma que Cristo te amou. Por isso que Paulo vai olhar, e daí a gente vai voltar para os casais aqui, Paulo vai dizer o seguinte: marido, vocês devem amar as suas esposas como quem? Como Cristo amou a igreja. A pergunta que todo marido deve fazer, e todo homem que quer casar deveria fazer essa pergunta. E se ele tiver uma resposta ruim, ele não deveria casar. Não deveria casar. Todo homem que não sabe responder essa pergunta não deveria tocar em mulher. Não deveria. Qual é a forma que Cristo ama a igreja? Todo homem que quer um dia encostar em uma mulher deve responder essa pergunta da maneira certa. Qual é a forma que Cristo ama a igreja? Cristo morre por essa igreja. Cristo perdoa os pecados dessa igreja. Cristo exalta a igreja, apesar dela, apesar da igreja. Cristo afirma o tempo todo o amor dele pela igreja, ou não? O tempo todo, Jesus afirma e reafirma o amor dele pela igreja, apesar da igreja, e apesar da infidelidade da igreja. O tempo todo. Daí Paulo vai dizer assim: homens, se vocês querem honrar os seus casamentos, e se vocês querem realmente fazer com que suas esposas se sintam amadas, vocês precisam fazer o quê? Amar como Cristo amou a igreja. Simples assim. Esse é o amor que o texto bíblico está falando aqui. Por isso que o tradutor da NVI diz que é uma labareda do Senhor.
Porque é difícil de você apagar esse negócio. Ele é forte, ele é firme, ele é consistente. E por isso que daí usa-se outras imagens. Perceba, coloque como selo sobre o seu coração. Perceba essa realidade. Uma representação de exclusividade no relacionamento. Ora, Cristo não tem uma exclusividade com a igreja? Assim também deve ser um relacionamento entre um homem e uma mulher. Relacionamentos saudáveis, existe exclusividade. Você coloca-me como um selo no seu coração. E lembrando que o selo no Antigo Testamento tem a ver com propriedade. Por isso que o texto bíblico vai nos dizer o quê? Que nós somos selados para o nosso dia da redenção. Mas o selo aqui também tem o selo no braço, ou seja, que representa uma imagem, ou que nos dá uma imagem de força e proteção. Serve como suporte e auxílio. Essa é a imagem. O verdadeiro amor sempre terá uma atitude de disposição protetora e em relação ao seu cônjuge. Você vai querer que ele se sinta seguro e protegido na força do seu amor. Você trabalhará arduamente para protegê-lo, para guardá-lo, para edificar nele, com ele, para construir juntos os seus sonhos. Essa é a imagem. Não é a imagem que Jesus está edificando a sua igreja? É lógico, é a mesma imagem. Então perceba, se existe uma imagem bíblica onde nós podemos suprir o nosso coração de um amor verdadeiro, de uma realidade muito maior do que nós, aonde nós devemos beber? Aonde devemos buscar esse exemplo? Durante muito tempo, eu vou confessar para vocês aqui um pecado, e eu estou caminhando para o final. Durante muito tempo eu tive muito orgulho do amor do meu pai pela minha mãe. Muito tempo. Nos últimos 5 anos da minha mãe em vida, o meu pai praticamente foi o enfermeiro da minha mãe. Deu banho, trocou fralda. Meu pai cuidou da minha mãe. Cuidou. De verdade. E eu sempre falei, caramba. Eu olhava para o meu pai e falava, cara, eu não sei se ele teria... Quer dizer, era inspirador. Mas mesmo assim, não é igual ao de Jesus. Existe um amor maior. Existe um amor maior. Existe um exemplo melhor. Não que eu tive um mau exemplo. Eu tive um bom exemplo. Mas esse exemplo não é o melhor exemplo. Por quê? Porque nem os bons exemplos nossos chegam aos pés daquilo que Jesus fez pela sua igreja. E daquilo que Jesus me desafia a fazer para minha esposa. Vocês estão entendendo? A relação é sempre maior. Então, eu gostaria de voltar com vocês à primeira pergunta para a gente encerrar, que eu fiz aqui com vocês. Se Deus fendesse os céus hoje, se Deus hoje te desse uma oportunidade de dizer para você, qual é o seu desejo? Qual é a sua resposta? Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e buscar Deus? E buscar uma resposta em Deus para essa pergunta. Oremos e recebamos a bênção. Pai, muito obrigado pelo teu amor em Cristo Jesus.
pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos continue falando aos nossos corações, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.